RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Dólar comercial atinge os R$4,20 e afeta o setor do turismo. Criminosos usam reféns como cordão humano durante assalto a 2 agências bancárias no norte do estado. E no sul do estado, polícia prende 9 pessoas por tráfico de drogas. Expo Inter 2018. Pela primeira vez, 2 touros empataram no concurso de peso com 1.265 quilos cada. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Nesta quarta-feira, o dólar comercial fechou em R$ 4,20. A alta se deve ao cenário internacional da economia e afeta diretamente o bolso do consumidor. Quem também sofre com a oscilação é o segmento do turismo. Confira na reportagem. Com mais de 40 mil jovens embarcados para viagens ao exterior e uma carreira de 53 anos no mercado do turismo, tia Yara nunca tinha vivenciado até agora uma crise tão complicada no país. A empresária é guia turística e referência no segmento, que sofre com uma queda nas vendas de pacotes de viagens. Não só para mim, como para todos os agentes de viagem, grandes agências, pessoas de um profissionalismo excelente tiveram que fechar, foram para home office. Isso é muito difícil a gente aceitar. Baixou uns 30%, 40% a procura, porque o pessoal faz o cálculo para o dólar, então acha que é caro. A alta do dólar não só interfere na vida das pessoas que querem viajar para o exterior, mas também no bolso do consumidor. Produtos do nosso cotidiano também deverão ter um aumento. E é claro que isso vai pesar no bolso do consumidor. Nesta quinta-feira, o dólar comercial gira em torno dos R$ 4,20. Se de um lado os empresários do ramo do turismo sofrem com a alta, do outro tem o consumidor, que deve desembolsar um valor mais salgado para as compras do dia a dia. As carnes, o pão, o café e o milho são só alguns dos produtos que vão ficar mais caros. É horrível, a gente não sabe nem mais o que vai fazer para comprar alimentação do dia a dia, né? Tá muito caro. Fica muito difícil, né? Lamentavelmente é o que está acontecendo. Mas e o porquê desse aumento? O economista explica que, por ser um ano eleitoral, as oscilações do valor do dólar ficam mais instáveis. Ainda tem um fator fundamental nesta balança de altas e baixas de preço: a economia internacional. Então, assim, nós temos um problema na China, com os Estados Unidos, isso está afetando externamente o dólar, está facilitando, está dando uma boa vantagem aí para quem está exportando, certo? Aproveitando, sim, o dólar em alta, acaba vendendo mais, tendo mais lucratividade. Mas tem o outro lado da história, as desvantagens. Por exemplo, com dólar alto, depende da cesta básica de cada um de nós, individualmente. Porque mesmo a pessoa não consumindo produtos importados, ela acaba sendo afetada, sim, com os produtos nacionais que dependem de produtos, de insumos que são importados. Se enxugar o orçamento familiar já é rotina do brasileiro, com uma economia cheia de instabilidades atualmente, o melhor a se fazer é pesquisar preços e segurar o dinheiro. Na verdade, o consumidor tem que fazer aquilo que o governo não está fazendo, ou seja, o tema de casa. Tem que enxugar o seu orçamento, fazer pesquisa de preço, aí é fundamental. Se antes era importante, agora é fundamental, para que possa encaixar as suas compras dentro do seu orçamento, para que ele possa, sim, não comprometer tanto em relação a essas altas que oscilam. 2 agências bancárias foram atacadas na manhã de hoje no município de Entre Rios do Sul, no norte do estado. Foram disparados para o alto. Moradores registraram o momento em que reféns foram usados como cordão humano. Alguns deles, inclusive, disseram que os celulares não funcionaram durante o assalto, impossibilitando o contato com a polícia. De acordo com a Brigada Militar, pelo menos 4 criminosos participaram dos ataques. O carro usado na ação foi encontrado abandonado em uma estrada próxima do local do crime. Não há informação se a quadrilha conseguiu roubar dinheiro das agências bancárias. Ninguém foi preso.
E 9 pessoas foram presas por tráfico de drogas em Pelotas, no sul do estado, em uma operação realizada pela Polícia Civil na manhã de hoje. Mais de 120 policiais participaram da Operação Mirante, que aconteceu na região central de Pelotas, conhecida como Loteamento Anglo. Foram cumpridas 34 ordens judiciais, sendo 9 mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão. 9 pessoas foram presas, 8 delas preventivamente e uma em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Durante as buscas foram apreendidas drogas, 3 simulacros de arma de fogo, aproximadamente R$6 mil em dinheiro, além de objetos sem procedência, provavelmente produtos de furto e roubo. A polícia encontrou na manhã de hoje um depósito de drogas e armamentos usados por uma quadrilha na Serra Gaúcha. Foram apreendidas drogas, rádios comunicadores, balanças de precisão, coletes balísticos e toucas ninja. Também foram apreendidas grande quantidade de armamento e munições de revólveres, espingarda calibre 12 e até mesmo de fuzil, e explosivos que, segundo a polícia, eram utilizados nos ataques a bancos na região da Serra Gaúcha. Ninguém foi preso. Servidores municipais de Porto Alegre realizaram uma manifestação nesta manhã em frente ao apartamento do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Os municipários estão em greve há mais de um mês e reivindicam a abertura de uma negociação com o prefeito que, segundo eles, é intransigente. A manifestação foi acompanhada pela EPTC e Brigada Militar e ocorreu de forma pacífica. Em nota, a prefeitura afirmou que repudiou esse protesto. Ainda segundo a nota, a manifestação perturbou a ordem pública e causou transtornos à família do prefeito e também à vizinhança. E a Prefeitura de Porto Alegre vai parcelar os salários dos servidores. Nesta sexta-feira será depositada a primeira parcela dos salários no valor de R$ 2.350. Com o depósito, 33% da folha de pessoal, equivalente a 10,3 mil matrículas, terão seus pagamentos integralizados. No entanto, ainda faltam 71,2 milhões de reais para o pagamento integral da folha. E o governo do estado iniciou o pagamento da folha de agosto dos servidores estaduais. Segundo a Secretaria da Fazenda, quem recebe até R$ 1.300 vai ter o salário depositado nas primeiras horas dessa sexta-feira. 77,2 mil servidores foram contemplados, o que representa 23% do funcionalismo vinculado ao executivo. E em todas as edições da Expo Inter, os animais são pesados durante a feira. E um deles sempre acaba ganhando o título de o mais pesado. Mas neste ano, pela primeira vez, 2 touros empataram com 1.265 quilos cada. Eles estão no pavilhão do gado de corte, os animais mais pesados da feira que chamam a atenção pelo tamanho. Os touros são da raça charolês e ficam bem pertinho um do outro. Na placa de identificação, lá está o peso oficializado pela balança, 1.265 quilos. Mas, de acordo com o proprietário, o ideal é que esse peso e também o tamanho venham diminuindo. Esse é um animal de 3 anos, está com 1.265 quilos. O charolês é uma raça de grande porte e nós, nos últimos 20 anos, viemos trabalhando geneticamente uma seleção para diminuir um pouquinho do tamanho dos animais. Nós já tivemos aqui charolês mais pesado com mais de 1.500 quilos. E isso não é interessante para a pecuária moderna, para a pecuária de ciclo curto, onde se busca muita precocidade nos animais. Então, geneticamente, a gente selecionou esses animais e hoje eles têm um tamanho mais moderado e o peso adulto de um touro desses da nossa raça é isso aí, 1.250, 1.270 quilos. Na Expo Inter, eles recebem um tratamento todo especial. Cada um tem um cuidador e eles também têm horário para se alimentar, diferente do que estão acostumados. É tranquilo, é campo nativo no verão, passagem de inverno no inverno e no preparo de feira como ele está, ele recebe silagem de milho e um concentrado, uma ração 2 vezes ao dia, de março até agora. Um dos touros veio de Arambaré, o outro de São Francisco de Assis. E quando eles dão uma voltinha pelo parque, viram uma atração. Todo mundo quer tirar uma foto. É a aproximação da cidade
com o campo. Seguimos falando de Expo Inter porque o candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, esteve lá no Parque de Exposições Assis Brasil na tarde desta quinta-feira. O candidato Henrique Meirelles, acompanhado de seu vice Germano Rigoto, cumpriu a agenda de campanha no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Eles visitaram o chimarródromo, onde Meirelles aprendeu a fazer um chimarrão em 11 segundos. É uma experiência muito importante porque é um exemplo, né, para a economia brasileira, para o país, de força do agronegócio, força da Expo Inter e principalmente porque eu tive uma oportunidade aqui única, extraordinária, porque eu aprendi a fazer chimarrão hoje com o professor certo e com todo o equipamento certo. Depois de ouvir as reivindicações do setor do agro na Casa da Farsul, Rigoto afirmou que Meirelles é o candidato mais preparado para governar o país. Eu estou ao lado de um homem que é honrado, que é um homem preparado, que é um homem que não tem a menor dúvida, é o que tem a maior bagagem, o maior preparo para ser presidente do Brasil, e eu não tenho a menor dúvida também, que é um homem que estará ao lado do setor do produtor, e nessa questão de defesa de propriedade ele vai poder dizer, e não só isso, mas ao lado do produtor e principalmente fazendo com que o agronegócio tenha a possibilidade de continuar sendo uma base efetiva do crescimento do desenvolvimento do país. A força do setor, a força do Rio Grande do Sul, a força da agricultura gaúcha, a força aqui da agropecuária, a força da Farsul aqui representando esse setor, tudo isso para mim é de um simbolismo extraordinário do esforço que o Brasil faz para construirmos uma nação de primeiro mundo. E estamos surgindo e crescendo aqui baseado no que nós temos de mais competitivo, de mais eficiente na economia brasileira, que é exatamente o setor agrícola, é exatamente o setor pecuário. Meirelles ainda afirmou que, se eleito, deve trabalhar para gerar 10 milhões de empregos durante os 4 anos de mandato, além de baixar a inflação e reduzir os juros. E a Secretaria Municipal da Saúde vai prorrogar por 15 dias a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A confirmação foi feita nesta manhã pelo secretário municipal de Saúde durante reunião em Brasília com representantes do Ministério da Saúde. O objetivo da prorrogação é aumentar a cobertura vacinal de crianças de 1 ano a menores de 5 anos, alvo da campanha nacional em 2018. O dia D de vacinação será no sábado, 15 de setembro, em Porto Alegre. A cobertura vacinal da faixa etária da campanha é de 51,8% para pólio e 51% para sarampo. No estado, os percentuais são de 75,3% e 75,1%. E a chuva retornou ao nosso estado. Neste momento, 19 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Não saia daí, vamos a um breve intervalo. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Para interagir com o nosso programa, utilize a hashtag Jornal da RDC no Twitter. Lembrando que a nossa emissora também está no Instagram, é @RDCTV Digital. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br ou pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/RDCTV Digital. A vice-candidata ao governo do estado pelo PT, Ana Afonso, que compõe a chapa do também petista Miguel Rosseto, participou do programa Rio Grande em Movimento desta quinta-feira. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Rogério Forcolém e Lilian Abelin. Confira agora as propostas nas áreas de segurança, educação e saúde. Na área da segurança, a gente tem um estado com índices muito elevados de homicídio, de criminalidade. A violência contra as mulheres explodiu no Rio Grande do Sul, no Brasil também. Nós tínhamos uma experiência exitosa aqui que foi construída no governo Tarso, que era a Patrulha Maria da Penha, que atendia as mulheres vítimas de violência e que está hoje em desvio de função ou um programa que não atinge mais esse objetivo. Então nós pretendemos na área da segurança atuar de forma muito firme, né?
ampliando o efetivo da Brigada Militar, aumentando a estrutura e a qualidade de trabalho da Polícia Civil e podendo dar mais segurança à população gaúcha que hoje vive com muito medo nas ruas, né? E também a violência cresce em todos os espaços, nas casas das pessoas, todos com medo. A área da educação, segurança e principalmente saúde são temas que a população tem muita preocupação. Então, sobre cada um deles, nós temos propostas a apresentar. A educação é uma área que está bastante desprestigiada do ponto de vista do Estado, do governo. Os professores estão há mais de 31 meses com os salários parcelados e atrasados. Isso gera uma desvalorização da categoria do magistério e, por consequência, gera uma qualidade de ensino questionável, porque a dificuldade dos trabalhadores em educação é muito grande hoje. As escolas estão muito precarizadas. E o tema da violência tem atingido a sociedade, mas tem atingido também o entorno das escolas. Então, nós temos visitado a rede pública de ensino e percebido essas dificuldades. Temos como uma prioridade pagar o salário dos servidores em dia. Essa é uma questão para nós que é um compromisso do governador Rossetto de priorizar. Não é possível o trabalhador do Estado não recebendo salário em dia. E reestruturar a estrutura física das escolas, que é bastante precária, está bastante abandonada. E a saúde, eu acho que é um compromisso que nós precisamos resgatar. Infelizmente, o governo Temer, ele tomou uma medida que prejudica todos os estados, que foi o congelamento dos investimentos em saúde, educação e assistência social por 20 anos, a PEC 95. Com esse congelamento, hoje, a oferta de recursos para os estados, ela é conforme a inflação. Mas as demandas, as necessidades da população aumentam todo dia. E aqui no estado, o governo também tem tido uma certa omissão do ponto de vista financeiro, não investe mais os 12%, que é obrigatório constitucionalmente. Nós, no governo Tarso, chegamos aos 12% do orçamento em investimento de saúde. Precisamos voltar a ter esse patamar de investimento. Apoiar os hospitais regionais que estão hoje quase fechando as portas por falta de apoio da União e principalmente do Estado. E investir na regionalização da saúde, buscando que as coordenadorias regionais de saúde atendam de forma mais integrada, principalmente os serviços especializados, que são os exames e os especialistas que a população precisa. E o programa Cruzando as Conversas de ontem recebeu o candidato ao governo do estado, Jairo Jorge, do PDT. A sabatina foi conduzida pelos jornalistas Cláudio Andrade e Afonso Ritter. Confira agora as propostas também nas áreas de segurança, educação e saúde. E a proposta é um conselho de estado, onde o governador vai chamar a Brigada Militar, a SUSEP, o IGP e a Polícia Civil, que vão sentar com o governador. Hoje eles estão embaixo, do secretário da Secretaria de Segurança. Eles vão estar no conselho diretamente com o governador. Neste conselho vai ter o assento do secretário, ou a pessoa que for responsável pela segurança. Vamos chamar também Ministério Público e Poder Judiciário, porque é preciso sinergia. E vamos chamar os prefeitos, das 20 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Veja, um conselho de estado. Esse conselho vai ter a missão de concatenar, elaborar rapidamente um plano de segurança, que eu já faço aqui, apresento algumas ideias. Primeiro, nós temos que usar inteligência e tecnologia. Isso vai ajudar nesse momento que a gente precisa ampliar o efetivo, nós temos essa dificuldade, mas com câmeras, com cerca eletrônica, com tecnologia, nós podemos enfrentar o crime, com inteligência. Segunda medida, nós precisamos maior integração policial. Isso vale para as forças de segurança, mas vale também para forças importantes como as guardas municipais. Hoje não há essa integração. Construir 14 escolas, 12 escolas de educação infantil, dessas 14 escolas novas, ainda construí mais 2 que eram escolas de madeira, que nós construímos prédios de alvenaria, mas 14 escolas novas e dessa 12 de educação infantil. O que eu chamei? Instituições filantrópicas, instituições, portanto, não estatais,
instituições que passaram a administrar essas escolas, exatamente para que a gente pudesse ampliar a oferta de educação infantil. Então, tem que pensar soluções novas, né? Isso não significa valorizar, né? Eu sou um defensor do Estado, mas o Estado necessário, um Estado empreendedor. O Estado necessário, ele é sempre do tamanho que a sociedade quer. Eu chamei para administrar o pronto-socorro, o hospital universitário, que estava fechado, o hospital da Ubra, né, que estava fechado, nós conseguimos reabrir. Eu chamei instituições que têm expertise, né, o Mãe de Deus, as instituições que administraram os hospitais, né, e com excelência. Agora, a gestão estratégica era a prefeitura que fazia, porque a questão do serviço, a avaliação, né, o sentido, a política pública de saúde, quem sabe é a prefeitura, é o poder público. Então, nós não abrimos mão das nossas responsabilidades. Fiz isso na saúde e deu esse resultado excelente. Veja o nosso pronto-socorro, né, em Canoas, ele tinha 1/3, né, dos funcionários do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, né, e ele tinha o dobro da produtividade no período que eu estava como prefeito. Eu fiz essa medição até porque eu fui questionado, né? Porque eu, ao invés de contratar concurso público, eu estava fazendo uma parceria público-privada e, obviamente, quem é inovador muitas vezes, né, é criticado, atacado. E o programa Cruzando as Conversas de hoje recebe o candidato ao governo do estado, Miguel Rosseto, do PT. Então não perca Cruzando as Conversas logo após o Jornal da RDC. Vamos conferir agora a previsão do tempo nas 5 regiões do estado. A instabilidade toma conta de todo o estado nesta sexta-feira. Em Bagé, na Campanha, chove durante o dia. A temperatura fica amena e varia entre 13 e 18 graus. Em Porto Alegre também chove, mínima de 17 e máxima de 19 graus. No centro do estado também deve chover durante toda a sexta-feira, mínima de 18 e máxima de 20 graus em Santa Maria. Em Pelotas, na região sul, o dia amanhece com chuva e com a temperatura de 15 graus. À tarde, a máxima chega aos 18. E em Erechim, no norte do estado, mínima de 17 e máxima aí de 25 graus. E agora nós vamos receber aqui no estúdio o jornalista Cadu Oliveira. Boa noite, Cadu. Boa noite, Fabiane. Vamos falar de futebol, então, porque amanhã o Juventude joga fora de casa aí, tem a estreia do novo técnico. Como é que tá os preparativos aí? Como é que tá o coração do torcedor? Pois é, boa noite, Fabiane, boa noite quem nos acompanha também. O Juventude e o Brasil aí que são os gaúchos na Série B do Campeonato Brasileiro, e a partir desta rodada, o Brasil só jogando na próxima terça-feira, teve a volta de Rogério Zimmermann, que foi o grande responsável durante muito tempo treinando a equipe do Brasil de Pelotas, e agora ele voltou para tentar resgatar e tirar o Brasil de Pelotas, essa situação incômoda que se encontra em zona de rebaixamento. O Juventude também, mas numa situação mais favorável em relação ao Brasil, está respirando fora dessa zona de rebaixamento. Tem a estreia do Luiz Carlos Vick, esse jogador do Internacional, treinou diversos clubes, inclusive já havia treinado o tradicional rival do Juventude, que é o Caxias. Então estreia amanhã contra o Paysandu, lá em Belém do Pará, com a expectativa de um resultado positivo para que o Juventude possa se afastar ainda mais desta zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na questão da dupla Grenal, o Grêmio ainda comemorando, né, a grande vitória diante do Estudiantes, que deixou o Grêmio na próxima fase da Libertadores da América, e ontem, de maneira surpreendente, o Jailson foi negociado, mas até para tranquilidade do torcedor gremista, o Michel, que era o antigo titular, até mesmo junto, dividia com o Arthur, está voltando. Parado, ele que teve uma lesão no mês de maio, parado desde lá, está agora retornando em condições até para assumir essa posição que com a saída, né, do Michel podendo ser o novo titular, com a saída ontem, repetindo, inesperada do jogador do Grêmio. O Internacional também tem a volta aí de um jogador que estava afastado em razão de lesão, que é o Damião, para esse jogo contra o Cruzeiro, que é um grande clássico do futebol brasileiro, principalmente na década de 70, aqueles momentos, né, emocionantes que Grêmio, que Cruzeiro e Internacional apresentavam em termos de Libertadores da América, decisão de Campeonato Brasileiro. E o Grêmio pega isso jogo no Inter no domingo, né? Lá em Belo Horizonte. O Grêmio pega o Botafogo no sábado, também o Grêmio que está aí focado em termos de Campeonato Brasileiro. Embora o principal, é lógico, é a Libertadores da América. Cadu, outra coisa, um dos assuntos do dia foi que finalmente vai sair a estátua aí do Renato, né?
Pois é, bem, pois uma é. coisa bem Não, esperada. já aprovado pelo Conselho Deliberativo do Grêmio, mas hoje, inclusive, o Renato foi até onde está sendo confeccionada a estátua exatamente para que ele possa dar o ok, que está Nós tudo bem. temos as imagens, né? aí, Cadu. Então vamos acompanhar como é que o Renato, né, reagiu diante da sua estátua que está sendo confeccionada. É a cara de viver o momento daquele gol tão importante. Pode até aumentar um pouquinho mais, eu acho, o coração. Tá. Um pouco mais. Exatamente, 3 vezes antes do Mundial. Soldado, meu amigo, soldado voltar da guerra sem cicatriz não é soldado. Jogador de futebol, se não tiver alguma cirurgia, não é jogador. Tá aí, esse é o Renato, né? O Renato que é o grande ídolo, torcedor gremista, ele que foi o responsável pelas grandes conquistas, Libertadores, Campeonato Mundial. E eu agora ao Grêmio, depois de 15 anos sem um título relevante, exatamente com as conquistas aí de Copa do Brasil e Libertadores da América, que pode dar novamente aí mais uma Libertadores, o Grêmio chegando ao tetracampeonato, a Libertadores da América. Uma boa fase para o Grêmio, né, Cadu? Não tenha dúvida. Não tem, os dois estão em um grande momento. O Internacional vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro e o Grêmio mesmo saindo fora aí da Copa do Brasil, mas também bem encaminhado em termos de Libertadores da América e também na briga pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, Cadu. Muito obrigada pelas suas informações. E o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Assista agora o programa Cruzando as Conversas especial Eleições 2018. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.